Às vezes, a dor mais profunda nasce onde a vida deveria florescer. No novo episódio de Resgate Psiquiátrico, acompanhamos uma história que vem do campo, do suor, da terra, do silêncio. Uma colheitadeira, dívidas, arrendamentos, agiotagem. Um episódio sobre esgotamento mental, quando a mente pede socorro. A Colheitadeira, o novo episódio de Resgate Psiquiátrico, drama e emoção do início ao fim. Assista agora. Hugo nasceu na Terra Vermelha do interior de Mato Grosso, onde aprendeu a andar entre pés de soja. Para ele, o pai era mais que um pai. Era o melhor amigo, o professor e o sócio. Aos 39 anos, ele não tinha patrão. Administrava a fazenda do velho e arrendava terras dos tios. Durante a safra, dormia no máximo 4 horas por noite. Mas então, o céu fechou e a chuva não veio. 3 meses depois, o que antes era verde se transformou em palha. Ele perdeu tudo. A lavoura dele, a do pai e a dos tios. No banco, a dívida crescia. Na esquina, o agiota o observava. Na sua mente, um estalo. Começou com insônia. Depois, ele se via falando sozinho no meio do talhão seco. Diziam que ele via a chuva cair, onde só havia sol. Hugo sempre foi um rapaz trabalhador, nunca bebeu, nunca teve vícios, mas de repente começou a agir de forma estranha. Ficou agressivo com o pai, passou a tratar mal os funcionários, começou a beber demais e a dirigir pela cidade de forma inconsequente. Seu João, o pai tão trabalhador quanto o filho, notou logo que tinha algo errado. Tentava convencer o Hugo a ir ao médico, fazer exames, descobrir o que estava causando aquela mudança, mas o Hugo se recusava. E quanto mais o pai insistia, mais grosseiro e agressivo ele ficava. E foi num desses pedidos para ele ir ao médico que o Hugo explodiu. Sempre tem uma ideia que o esquizofrênico é um paciente que é agressivo. E na verdade isso não acontece. Na maioria das vezes é um paciente que está acuado, justamente por causa dessa sensação de perseguição. Ele não tem, muitas das vezes, uma ideia muito clara do que está acontecendo. Seu João ficou perplexo com a atitude do filho e mais uma vez fingiu que nada havia acontecido. Até que um dia, depois de uma noite inteira bebendo, Hugo acordou e foi direto para a fazenda. Chegou no galpão onde os funcionários tomavam o café da manhã, arrombou a porta aos gritos e mandou todo mundo embora. Disse que estavam demitidos, que eram todos incompetentes. Para seu João, aquilo foi a gota d'água. Foi aí que seu João não viu outra saída. Entrou em contato com a minha equipe de resgate psiquiátrico, onde agora te conto tudo com mais detalhes. O sol rachava o chão igual ao meu destino. A colheitadeira parada no meio do caminho. A soja morreu de sede antes de virar dinheiro. Eu devo mais do que tenho, sou prisioneiro. Arrendamento não espera.
Era uma tarde comum. Pelo menos foi o que eu pensei quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz trêmula, cansada. A voz de um pai que já não sabia mais o que fazer. Aos 72 anos, uma vida inteira trabalhada na fazenda ao lado do filho. Hugo era a continuação dele, o orgulho dele, e agora estava irreconhecível. Administrador? Administrador? Sim? Foi assim que ele se dirigiu a mim na primeira vez. Eu não sei mais o que fazer. Meu filho tá com um negócio na cabeça. Tá fazendo coisas que nunca fez. Eu tô com medo dele. E quando um pai diz que está com medo do próprio filho, você sabe que a situação é grave. Eu precisava de informações para definir e organizar tudo perfeitamente. Comecei o protocolo de sempre. Perguntei do peso, altura, nível de agressividade, presença de arma de fogo, enfim. Cada resposta define como e qual equipe vai entrar. Define o que vamos precisar. E as respostas foram: Hugo está agressivo, não tem arma de fogo. E que eu fosse o mais rápido possível. Desliguei o telefone, organizei a equipe e disse apenas uma coisa: Precisamos agir rápido. Mato Grosso tem uma luz diferente. O sol bate mais pesado, a terra é mais vermelha e as distâncias não perdoam quem não se prepara. Chegamos ao fim da tarde, eu, o Dr. Leite e Jonas. 3 pessoas com um objetivo. O estabelecimento e o ponto de encontro marcado com Seu João não foi difícil de encontrar. Um hotel simples, de fachada modesta, com uma cafeteria ao lado e um posto de gasolina que servia de referência para quem passava por aquela região. O tipo de lugar que sustenta uma família por gerações. O tipo de lugar que um pai constrói pensando no filho. Quando entrei, reconheci Seu João de longe. 72 anos, cabelos brancos, mãos calejadas. O homem acostumado a resolver tudo sozinho. Mas aquilo estava além dele. Nos sentamos numa mesa da cafeteria. O cheiro de café passado ainda pairava no ar. Seu João entrelaçou os dedos sobre a mesa, como quem se prepara para confessar algo. E foi o que ele fez. Doutor, eu preciso te falar uma coisa. O silêncio durou menos de 3 segundos, mas pesou como 1 hora. Hugo tem arma de fogo. Eu perguntei por várias vezes pro senhor se ele tinha arma de fogo. O senhor falou que não. E foi nesse momento que eu precisei ser honesto com ele, mesmo que machucasse. Seu João, o senhor sabe que eu perguntei isso diversas vezes antes de vir, não sabe? Diversas vezes. E o senhor me disse que não. O velho baixou a cabeça. Eu não posso colocar minha equipe em risco. Não posso colocar o Dr. Leite em risco. Não posso colocar o Jonas em risco. E, principalmente, não posso colocar o seu filho em risco. Uma abordagem errada, numa situação com arma de fogo, pode ter um fim que nenhum de nós quer imaginar. Eu me levantei. Era o que precisava ser feito. Seu João levantou os olhos. E ali, naquele momento, um homem de 72 anos, que havia construído hotéis, cafeterias e postos de gasolina com as próprias mãos, pareceu de repente muito pequeno. Mas eu pensei que vocês não viriam. Eu não falei porque tinha medo de vocês não virem. E aí eu entendi tudo. Esse é um dos maiores equívocos que as famílias cometem. Elas escondem informações com medo de que a gente desista, mas é exatamente o contrário. A informação correta é o que nos permite agir com segurança, é o que nos permite trazer o paciente de volta e voltar também. Quando há arma de fogo envolvida, nós não recuamos, nós reorganizamos. Existe um protocolo, existe uma equipe especializada em desarme que entra primeiro. Só depois de um ambiente estar seguro é que a equipe de saúde avança. Mas sem essa informação, não há protocolo que funcione. Eu já estava de pé, preparando a saída, quando o Seu João falou mais uma vez. Desta vez, com uma centelha diferente nos olhos. Doutor, eu tenho amigos aqui. André, eu sou muito amigo das polícias aqui do Mato Grosso, Ele pegou o telefone antes mesmo que eu respondesse. Minutos depois, poucos minutos, a viatura estava no pátio do hotel. Policiais que conheciam aquela terra, aquelas estradas e que conheciam o Seu João de longa data. Eu olhei para o Dr. Leite. Ele acenou com a cabeça. Jonas já estava checando o kit. A missão não havia acabado. Ela estava apenas recomeçando. Agora, do jeito certo. A equipe policial partiu na frente, levantando poeira na estrada de terra.
Logo atrás, em uma conversa alegre, porém com foco na missão, seguimos nós. Esqueci de mencionar um detalhe muito importante. Foi que a ambulância ficou estacionada no hotel. O terreno à frente não perdoava. Buracos, pedras soltas, o capim alto quebrando sob os pneus. Seu João conhecia aquilo como a palma da mão e, sem hesitar, ofereceu um de seus veículos para que avançássemos pelo pasto. A gente aceitou, pois fazia total sentido. E como fez? Chegar até o paciente era a prioridade. O resto a gente resolvia depois. Combinamos que na volta Hugo viria na ambulância, apenas com nossa equipe, do jeito certo. A equipe policial abriu caminho na frente. Nós seguimos logo atrás, no veículo do seu João, entrando pelo pasto aberto. O sol já estava mais baixo, mas o calor não havia dado trégua. Foi então que eu vi. Lá no fundo, longe, muito longe, uma nuvem de poeira vermelha subia do chão como uma cortina. E no meio daquela poeira, uma colheitadeira avançava lenta e incansável, de um lado ao outro do campo. Hugo estava lá, trabalhando, sem parar. A equipe policial foi diminuindo a velocidade. Nós também. A abordagem ia começar e eu sabia que os próximos minutos definiriam tudo. À medida que o veículo avançava pelo pasto, a colheitadeira ia tomando forma, grande, pesada, levantando terra vermelha a cada passagem. E ali dentro, um homem que o pai não reconhecia mais. Só parava para abastecer. E assim que o tanque enchia, voltava. Sempre voltava. Tem momentos nessa profissão que o tempo para. Não desacelera, para. E você age no automático, com tudo que treinou, tudo que viveu, porque pensar demais pode custar caro. Esse foi um desses momentos. A viatura avançou devagar em direção à colheitadeira. O megafone cortou o barulho do motor, da terra, do vento. Hugo, para a máquina! Precisa conversar com a gente! Nada. A colheitadeira seguiu em frente, implacável, levantando aquela cortina de poeira vermelha como se o mundo lá fora não existisse. Hugo, para o equipamento! É para seu bem! Nada. Chamaram uma vez, duas, três. Hugo não ouvia, ou não queria ouvir. Quando você está num surto daquela magnitude, a realidade que existe é só a sua, e a dele dizia que havia trabalho a fazer. Foi quando a viatura manobrou, posicionando-se à frente da colheitadeira, uma ameaça silenciosa, uma última tentativa. E então, tudo mudou em fração de segundo. A porta da cabine se abriu. Hugo pulou, com a máquina ainda em movimento. Ele não freou, não desligou, simplesmente pulou, como quem salta de um mundo e cai em outro. E quando ele levantou do pasto, tinha um revólver na mão. Os policiais reagiram imediatamente, armas apontadas, vozes firmes, mas controladas. Solte a arma! Hugo, larga Vão a ter arma! que matar! Larga a arma agora! Última chance! Hugo ficou de pé no meio do sojal, respiração pesada, olhos acesos. Não de raiva, mas de algo muito além disso. Algo que a medicina tem nome, mas que naquele momento só tinha aquela forma. Um homem que não estava mais inteiramente ali. Largam vocês as armas. Vocês estão nas minhas terras. Hugo, é para seu bem. A gente te conhece. Nas minhas terras. Saiam das minhas terras. 3 vezes. 4. Os policiais pedindo. Hugo resistindo. E eu, a alguns metros de distância, observando cada detalhe. A postura dele, os olhos, a respiração. Avaliando, calculando. Porque quando eu entrar, não vai ter segunda chance de fazer certo. E então, num gesto que ninguém esperava, Hugo olhou para o revólver na própria mão. Como se fosse a primeira vez que o via. E jogou. A arma voou e desapareceu no meio do sojal. Sumiu. O tenente virou para mim. Sem cerimônia. Sem discurso. Agora é com vocês. Olhei para o Dr. Leite, olhei para Jonas. Esperava ver nos olhos deles o mesmo que eu sentia. Disposição, preparo, o sinal de que estávamos juntos naquilo. Vi outra coisa, mas não havia tempo. Nos aproximamos de Hugo com passos calmos e deliberados. Eu na frente, voz baixa, sem ameaça. Hugo, tudo bem, ninguém vai te machucar. Só preciso que você venha com a gente. O olhar dele encontrou o meu e ele sorriu, mas não era um sorriso de paz. Eu quero ver o homem que me faça ir ao médico. E começou. 3 minutos. No relógio, 3 minutos. No corpo, uma eternidade. O sojal virou ringue. Todos ao chão. Eu, o Dr. Leite, Jonas, Hugo, num embaraço de braços, resistência, suor e terra vermelha. A equipe policial observava o perímetro. Aquilo era conosco agora. Contenção física não é violência, é proteção. É proteger o paciente dele mesmo, enquanto a mente dele está numa guerra que ele não escolheu travar.
Cada movimento nosso tinha um propósito: segurar sem machucar, imobilizar sem humilhar. A janela apareceu. Jonas estava posicionado. A seringa pronta. Quadríceps. Agora, a medicação entrou. E o mundo de Hugo começou, finalmente, a desacelerar. Os segundos seguintes foram os mais longos. Ainda no chão, ainda segurando, ainda atentos, porque o corpo resiste mesmo quando a mente começa a ceder. Aos poucos, a tensão nos músculos de Hugo foi diminuindo. A respiração foi abrindo. Ninguém vai te machucar. Eu só queria trabalhar. Só isso. Bom, o tratamento da esquizofrenia, ele é basicamente feito com medicações antipsicóticas. Mas aqui a gente tem um grande problema, porque a pessoa, quando está adoecida, ela não tem crítica do seu adoecer, ela não se reconhece doente. Então, por que ela vai aceitar tomar uma medicação se ela não está doente? Então, um dos grandes desafios do tratamento da esquizofrenia é a falta de adesão ao tratamento. Então, quando a gente não tem essa adesão ao tratamento, a gente vê o paciente tendo crises frequentes, né? Cada crise, o paciente pode perder um pouco da sua funcionalidade. Então, o ideal é que o tratamento seja feito o mais precoce possível e sem recaídas. Quando ele parou de resistir, não era derrota, era alívio. O alívio de quem finalmente pode descansar. Levantamos Hugo com cuidado, um braço de cada lado, passo a passo, e de volta ao veículo que esperava a poucos metros. A SUV partiu devagar pelo pasto, de volta à porta do hotel onde a ambulância esperava, preparada, equipada, pronta para a última etapa. Transferimos Hugo com cuidado, porta fechada, motor ligado. E aí sim, seguimos para o destino final. Uma clínica psiquiátrica de referência, um lugar onde Hugo teria o que sempre precisou e o que o pai dele, lá no fundo, sempre soube que o filho merecia: cuidado. Alguém me alcançou no fundo do abismo e chamou pelo meu nome. Era ele mesmo, meu pai, meu pai. A gente pensa que a história termina quando a ambulância fecha a porta. Não termina. Deixamos Hugo na clínica, sedado, finalmente descansando. O corpo rendendo ao peso de dias sem dormir direito, sem comer direito, sem parar um segundo sequer. A equipe do hospital o acomodou no leito com o cuidado de quem recebe alguém que lutou muito tempo sozinho contra si mesmo. No dia seguinte, a clínica entrou em contato. Hugo não estava na cama. Não tinha fugido pela porta, não tinha pedido alta, não tinha avisado ninguém. Hugo, sedado, num estado em que qualquer pessoa comum mal conseguiria se sentar, havia pulado o muro da clínica. Lá fora, nos fundos do terreno, havia uma área de mata, uma florestinha auxiliar, densa o suficiente para esconder um homem que, mesmo medicado, ainda carregava dentro de si aquela força inexplicável. Foi lá que eles o encontraram, dormindo no chão da floresta, tranquilo, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Eu ouvi isso e fiquei em silêncio por uns segundos, porque tem histórias que a ficção não alcança. Hugo recebeu tratamento, médico, psiquiátrico, multidisciplinar. A equipe fez o trabalho com dedicação e competência. E num determinado dia, sem poeira vermelha, sem sirene, sem revólver no sojal, meu filho, que bom te ver assim de novo. Desculpa por tudo. Não precisa pedir desculpa de nada. O importante é que você tá bem. Eu tô bem, pai. Agora eu tô bem. Hugo recebeu alta, voltou para a fazenda, voltou a trabalhar ao lado do pai. Uma vida normal, que parecia perdida, e que voltou. É para isso que a gente faz isso. Mas tem uma coisa que até hoje todo mundo me pergunta. Uma pergunta que eu recebi dezenas de vezes desde que comecei a contar essa história. E que eu, honestamente, não sei responder. O que aconteceu com a colheitadeira? Esta continua sendo a grande incógnita do capítulo 5. Talvez ainda esteja andando por aí.
É por isso, por esses detalhes impossíveis, por esses finais que nenhum roteirista escreveria, por esses seres humanos que surpreendem até quando estão no limite, que eu faço o que faço. Resgate psiquiátrico são histórias que eu tenho o privilégio de viver e que agora compartilho com vocês também. Até o próximo resgate. Seu olhar pedindo trégua entre remédios e promessas.